Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, para quem está aí acompanhando a gente. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um talk da jornada de inovação da nossa Semana de Marketing e Vendas para Construção Civil, organizado por nós da AAA, pela Clint, pela Nelway, por mais de 20 empresas que estão aí apoiando também, colaborando e fazendo isso aqui acontecer. Para quem está me encontrando aqui pela primeira vez, meu nome é Lucas Lima, eu sou o CEO do AAA Inovação. A gente facilita a educação para inovação aí para mais de 100 mil pessoas no Brasil. Estou aqui como seu host, então meu papel é fazer a ponte com alguns mestres aí, tanto da construção civil quanto da inovação. E tenho a honra de estar com o Alan Costa aqui hoje. E antes de começar, antes de apresentar o Alan e a gente começar a aula que eu sei que teremos, lembra que esse evento é gratuito, não custa nada você compartilhar nos seus stories, no seu LinkedIn, no seu Facebook, manda esse link para alguém no WhatsApp. Esse conteúdo é realmente aprofundado, é de qualidade e tenho certeza que tem gente aí que está precisando muito ouvir o que a gente vai ouvir aqui hoje. Alan, primeiramente, cara, obrigado e bem-vindo. Legal, obrigado, Lucas. Eu fico, enquanto você fala, eu fico aqui com um certo sorriso no canto da boca, né? Porque eu me lembro de você há algum tempo atrás, quando a gente conheceu, quando você começou a trabalhar conosco no AAA, e vejo você agora aí, host, entrevistador, um cara todo dominante do tema inovação, e é bacana ver isso. Então, eu estou feliz de estar aqui com você também, sendo, de certa forma, entrevistado por você. Que massa, fico até vermelho. Me pegou no colo, né? Não, nem tanto, nem tanto. Não, mas, cara, para mim é um prazer também. Então, você é eu acho que, dos meus maiores mentores aí, quando eu aprendo com você hoje, estando nessa posição de CEO da AAA, mas também em todos os outros bate-papos que a gente já teve para entender de mercado, entender de mundo, entender de vida. Se eu for citar o teu currículo aqui, eu vou levar uns 15 minutos. Então, eu vou trazer alguns... Eu vou trazer alguns pontos aqui, porque eu sei que você vai ficar na humildade. Então, o Alan tem 2 livros, o 60 Dias em Harvard e o Rock in Rio, a Arte de Fazer Acontecer. Você investe em mais de 15 startups. Você, hoje, diretor de inovação e alianças da ISH, cofundou a AAA aqui junto com o Ricardo Amorim, com o Arthur. Você é cofundador do Curitiba Angels. Cara, já me perdi aqui, porque é muita coisa. Mas eu quero passar essa bola para você. Como que você se apresenta, como você se vê hoje, não só no mercado, mas na vida? Lucas, eu de certa forma, acho que me vejo hoje como um profissional que tenta personificar essa ideia desse mindset 4.0, do qual algumas pessoas falam, e de uma carreira que ela navega de acordo com a minha possibilidade de sentir que eu estou construindo algo de concreto e de positivo para mim, para a minha família, para os meus amigos, para as pessoas que eu tenho a possibilidade de alcançar e para a sociedade, né? Você conhece a minha história, eu fui executivo por 20 anos, desenvolvi uma carreira super legal e num dado momento da vida, há 7 anos atrás, quando tinha acabado de fazer 40 anos, eu achei que estava na hora de romper com aquele ciclo que, de alguma maneira, começava a me deixar infeliz com o que eu estava fazendo. E entrei de cabeça nesse mundo de multitarefa, né, de certa forma. Então, como você falou, eu me tornei investidor anjo, eu cofundei o AAA, eu me virei palestrante, né, uma carreira de palestrante que agora está congelada, né, por causa da pandemia, é óbvio, a gente está morrendo de saudade do palco, mas consegui consolidar essa carreira, consegui me especializar em inovação, sempre estudando muito, né, minhas formações, FGV, mestrado na FGV, mestrado na Inglaterra, Harvard. Hoje estou como diretor de inovação da SH Tecnologia, então eu me defino como uma criatura em constante mutação, evolução, aperfeiçoamento, e que, de alguma maneira, né, quanto mais eu, de certa forma, evoluo, mas principalmente nessa área de inovação, tecnologia e tudo que ronda as coisas que eu faço, mais eu me volto para o humano, porque no final do dia é sempre aí que está o segredo das coisas, né? Você não é quem é e está se tornando quem está se tornando porque você domina um monte de tecnologia, um monte de técnica, etc. Você está se tornando quem você é, um profissional do qual eu já disse, eu tenho muito orgulho, porque você é um cara humano,
com uma consciência muito bacana a respeito da tua capacidade de contribuir, não só com a empresa onde você trabalha, mas com tudo que está à sua volta. Então, eu acho que isso define um pouco daquilo que eu acredito que eu seja e que eu tente transparecer, né? Sempre com muita coerência, que é uma coisa que você também sabe que eu prezo muito. Que incrível, que incrível. Bom, você falou de inovação, você falou quase dessa pessoa generalista ao extremo que você se tornou, então você sabe um pouco de tudo e olha para dentro como humano, mas tem que olhar para fora como mercado, como tendência, entendendo o que está acontecendo, está definindo o nosso futuro, né, o que vai definir a gente como pessoa, como empresa. E a gente está falando hoje aqui com arquitetos, com engenheiros, com corretores, com empreendedores e particularmente de um mercado que demorou um pouquinho mais para se atualizar do que o que a gente estava vendo em algumas outras indústrias, alguns outros setores. E tem gente que ainda não começou a se atualizar e tem gente que, quando ouve a palavra inovação, ainda está tentando do tipo, putz, legal, mas o que é isso? Imaginando que a gente está na estaca zero aqui, como que a gente deve começar a entender inovação? Lucas, eu costumo brincar com isso, né? Muitas vezes dizendo que inovação no Brasil é meio sexo na adolescência, né? Todo mundo fala, mas quase ninguém faz de verdade aquilo que fala. Inovação virou meio que moda, e virou uma moda, de certa forma, ruim. É lógico que ela tem um lado positivo de ter virado moda, porque isso entrou na pauta das empresas, dos profissionais, enfim, de todo mundo. Mas, do outro lado, é ruim porque ela virou moda associando inovação à tecnologia. E isso absolutamente não é verdade. Então, é claro que a tecnologia tem um papel importante quando a gente fala de inovação, porque muitas das inovações que viram coisas bacanas, elas se apoiam em tecnologia. Mas a tecnologia é só isso, é um instrumento. Inovação é você olhar para o mundo que está à tua volta e encontrar formas melhores de resolver velhos problemas, utilizando novas formas, novas perspectivas, né, para olhar para esses problemas. Especificamente falando do setor de construção civil, tanto nos profissionais, digamos, eu vou aqui, como eu não sou especialista na área de construção civil, eu tenho a prerrogativa de poder falar algumas bobagens. Mas então eu vou dividir os profissionais da construção civil entre os profissionais criativos, digamos assim, que são os arquitetos, aqueles que concebem os projetos de um prédio, de uma obra, de uma indústria, de uma casa, enfim, e os profissionais que sem nenhuma classificação de categoria mais ou menos importante, mas que são os menos criativos, os mais executores, que são as construtoras, a forma como aquilo que é criado pelos arquitetos e por alguns engenheiros é entregue pelos engenheiros e pelos profissionais que estão no restante da cadeia. E tanto de um lado quanto do outro, é comum pensar em inovação como coisas mirabolantes, técnicas de construção mais modernas, etc. Isso tudo faz parte do processo, mas nada disso serve para nada se a gente não olhar para o mercado de construção civil, e antes de eu entender que tecnologia pode melhorar a forma como eu construo, por exemplo, é entender que o mercado de construção civil mudou completamente. E por que ele mudou? Porque as pessoas que são o alvo do mercado de construção civil, compradores, ou mesmo as indústrias, que antigamente faziam coisas gigantescas e hoje, principalmente depois de coronavírus, talvez essa lógica de espaço físico seja alterada, o comportamento desse consumidor mudou, o comportamento desse ser humano mudou. E ao mudar, traz novas necessidades e novas demandas. Então, se eu não tiver o olhar como um profissional de construção civil para entender que transformações de comportamento foram essas, eu vou estar olhando para a tecnologia, de repente, para resolver problemas que eu nem tenho mais. Né? Então, definir inovação é isso, é olhar para o mundo com um olhar sempre questionador. Eu tenho repetido também uma frase que tem me acompanhado nas últimas semanas, principalmente depois do começo da pandemia, né? Que é o seguinte: eu não tenho problema nenhum com pessoas que mudam muito de opinião ou de ideia. O que eu tenho é pavor de quem tem muita certeza. E pessoas que têm muitas certezas, entre outras coisas, não conseguem ter espaço para inovação porque não se abrem para questionar as próprias certezas. Então, inovar é isso, é abrir mão de ter certeza, é abrir mão de querer ter razão em tudo e entender que no mundo em transformação que nós estamos vivendo, a coisa mais inovadora que pode existir é o olhar que a gente tem em relação ao mundo para perceber as transformações nele e aí sim criar novas soluções, novos produtos, coisas que atendam a essa nova demanda desse novo consumidor. Que legal, que legal. Basicamente, a gente está falando de reduzir o nosso nível de arrogância em relação à nossa especialidade também. Claro, sem dúvida, sem dúvida.
Outra coisa que você... Conectando com isso, né, a construção civil é tipicamente uma área de profissionais de ciências exatas, também conhecidos como engenheiros. E engenheiro, cara, na cabeça do engenheiro, no treinamento que o engenheiro recebeu, isso não é culpa do engenheiro, isso é culpa do treinamento. Ele foi treinado para enxergar o mundo baseado em números muito racionais, muito concretos. Eu tenho que fazer a fundação de um prédio, aquilo é uma conta que diz o seguinte: se eu não fizer esse troço direito, esse prédio cai. E se eu quiser que ele fique de pé, eu tenho que fazer a conta direito. Então, isso torna, às vezes, até mais complexa essa tarefa de mudar o modelo mental. Porque não se trata de abrir mão das nossas convicções oriundas da ciência da engenharia, mas inovação não é uma ciência exata. Inovação é uma ciência comportamental, onde a gente tem que interpretar o mundo à nossa volta para poder ter atitudes, ideias e projetos que sejam inovadores. Né? E a gente vem de uma ciência newtoniana determinista, né? Então, na faculdade X, Y é Y e ponto, e a gente aprende a executar isso dessa forma, né? Outro movimento que eu vejo, que a gente acompanhava há alguns anos enquanto eu estava começando a carreira, eram que todas as inovações e mudanças comportamentais, elas vinham quase de um top-down, né? A gente teve um novo lançamento e isso acaba moldando a forma como as pessoas se comportam. E hoje a gente vive num feedback loop que a gente não sabe mais onde está a mudança. Então, a tecnologia muda a gente, daí a gente gera novas demandas, as empresas têm que se adequar, e as empresas constroem novas tecnologias pensando nas nossas demandas. E então a gente não tem que olhar para todo lugar, mesmo porque a gente não tem mais um ponto central de foco, né? Exatamente, e essa lógica top-down, ela absolutamente não funciona mais, por causa do que eu falei na resposta anterior. Ela passou a ser bottom-up, porque a inovação e as novidades e tudo que acontece acaba saindo cada vez mais da base, da necessidade do consumidor. Né? Se a gente olhar para o que a gente está vivendo agora, essa pandemia, né, tem muita gente falando do tal do novo normal. Né? Eu não acredito tanto assim em novo normal, cara, porque vai ter um normal que vai ser diferente, é claro, porque a crise que nós estamos vivendo é uma crise de uma proporção que a gente nunca viu, porque ela é ao mesmo tempo econômica, política, social e sanitária, porque ela é uma crise de saúde, ela juntou tudo isso numa tempestade perfeita, então nós vamos ter sim mudanças. Mas essas mudanças não são por causa de tendências, essas mudanças são decorrentes do fato de que nós, seres humanos, vamos adotar novos comportamentos em função daquilo que a gente está vivendo agora. Porque essas tendências aí, das quais tanto se fala que vão se consolidar, não tem nada de novo. Home office, as pessoas vão trabalhar em casa. Cara, quanto tempo nós estamos falando de home office? O varejo vai ter que se reinventar porque as pessoas aprenderam a comprar pela internet. Há quanto tempo nós estamos falando que o varejo tem que se reinventar? Então, você veja que se a gente vai passando por essas grandes tendências, né, que vão se consolidar nesse novo normal, de novo elas não têm nada. O novo é porque elas se consolidaram de uma maneira abrupta por um fenômeno externo. Mas é o mundo como sempre foi. O que vai mudar, volto a dizer, é o comportamento. E se conecta aí com o que a gente falou antes. Se eu quero, como um profissional da construção civil, entender como é que vai ser, entre aspas, e eu coloco sempre entre aspas, porque eu não gosto dessas palavrinhas que viram moda, mas se eu quero entender como é que vai ser esse novo normal, olhe para os seres humanos. E como é que o comportamento dessas pessoas vão se alterar em função do que a gente está vivendo. Quando a gente fala de comportamento, por exemplo, é sempre bom a gente olhar em perspectiva. Vamos olhar o que aconteceu depois da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, o grande medo das pessoas era passar fome, porque quem enfrentou a guerra na Europa não tinha o que comer. Portanto, uma das heranças da guerra era o medo da fome. Muito bem, vamos trazer isso para o nosso cotidiano. Qual é o grande problema que nós temos? O medo do contágio, da contaminação. Portanto, as nossas casas viraram o nosso espaço de segurança. Sabe qual é a consequência disso? É que nós vamos herdar, ao final dessa crise, o mesmo medo de contaminação, porque é o que está mais presente. Isso quer dizer que, por exemplo, para eu planejar espaços de convivência daqui para frente, esses espaços de convivência têm que ser pensados de modo a considerar a necessidade de fazer com que as pessoas que ali estarão se sintam em casa. Porque se eu não me sentir em casa nos lugares em que eu vou começar a ir, eu não vou sair de casa, porque eu preciso de segurança. Isso vai ser um valor muito fortemente defendido por nós todos depois da pandemia. Percebe? Então, quando eu falo de mudança de comportamento, é disso que eu estou falando. E daí vem as grandes dicas para a gente pensar em inovação. Perfeito. Então, o que você está dizendo, eu tenho certeza que já é um
um tapa na cara de muita gente quando a gente fala de inovação, está pensando na SpaceX e no último lançamento do Facebook, como o WhatsApp agora vai fazer transação financeira também pelo WhatsApp. Então a gente pode, não só pode, mas talvez precise sair desse escopo de tentar olhar para o que os caras lá na margem estão fazendo e começar a voltar para o nosso dia a dia. E daí você falou uma coisa muito legal, que é do tipo, quais são os meus medos pessoais, as minhas inseguranças e como elas também começam a afetar o mercado, né? De como eu me sinto em casa, de talvez eu queira uma casa maior, do tipo, será que eu vou voltar a trabalhar no coworking que a AAA estava, que a gente estava antes, sabe? Por várias dessas questões. Exatamente. Então, e isso que você falou do home office, por exemplo. Cara, essa é uma tendência clara. Não vai haver mais casa, apartamento, o que quer que seja, que não contemple a construção de um pequeno escritório lá. Porque as pessoas aprenderam a trabalhar em casa e as empresas entenderam que é bom deixar as pessoas trabalhando em casa. Lá na ISH, nós temos 350 pessoas que estão trabalhando em casa com uma produtividade significativamente maior do que a produtividade que tinham antes. Então, de novo, veja, é a mudança do comportamento. O comportamento das pessoas mudou porque agora estamos trabalhando em casa. Quando voltar a pandemia, nós vamos querer continuar trabalhando em casa. Que tipo de impacto isso traz na indústria da construção civil? Opa, se eu estou pensando em lançamentos agora, meu amigo, tira 2 metros quadrados de cada cômodo e bota em 10 metros quadrados que seja dentro de um escritório, porque as pessoas vão precisar desses espaços. Eu estou num apartamento que eu moro hoje, que é um apartamento bastante bom, um apartamento relativamente grande, mas onde eu não tenho escritório. A minha vida está virada no inferno, porque eu estou aqui, eu trabalhando aqui numa mesinha aqui, a minha mulher trabalhando ali do lado, quando eu estou falando aqui, ela está escutando ali, quando ela está falando ali, eu estou escutando ali, e a Mariana, que é a minha filha de 3 anos e meio, correndo para lá e para cá, brincando com a televisão, com não sei o quê. Cara, não pode ser assim. Então, sempre mudanças de comportamento geram oportunidades de inovação. Tá. E quando a gente está falando aqui, a gente está mergulhado nesse mundo, a gente consegue olhar para umas coisas e consegue perceber elas muito claramente. Mas quando eu estou na minha imobiliária, quando eu estou no meu empreendimento, estou fazendo a gestão, eu estou apagando incêndio toda hora, eu estou realmente... a gente tem dificuldade para ver além dos problemas que a gente está enfrentando no nosso momento. Por onde a gente deveria começar a olhar, e até talvez pensando nas burocracias que a gente tem, nas travas mentais que a gente tem, para começar a acompanhar esse novo mercado e começar a mudar esses processos internos, tanto de pensamento, de para onde a gente está olhando, quanto os processos que eu tenho dentro da minha organização. Lucas, eu acho que isso, de novo, né? As minhas respostas todas vão inequivocamente acabar voltando para o mesmo ponto. Nós estamos falando de gente, cara. Então, quando você está falando de empresas que têm processos muito bem estabelecidos, não tem nada de errado com isso. É importante que se diga, empresas precisam ter processo, né? Porque senão também a gente vai naquela do movimento pendular, né? Não, o processo atrapalha, agora nós temos que ir para lá e deixar tudo sem processo. Não é assim que funciona. Agora, o fato de existir um processo pelo tempo que for, não é nem de longe justificativa para que esse processo continue existindo. O fato de eu entregar um determinado tipo de produto com um determinado tipo de valor, não é nem de longe justificativa para que eu continue entregando esse mesmo tipo de produto com esse mesmo tipo de valor. Né? É o que está por trás, por exemplo, da necessidade de você mudar a sua mentalidade, você que está nos ouvindo agora, né? Se você é empresário, se você, enfim, oferece alguma coisa para o mercado, você não pode, em hipótese alguma, acreditar que o que você faz é o produto que você entrega hoje. Não pode ser, porque produtos vêm e vão, de acordo com a necessidade desse mercado. Eu tenho um exemplo muito banal que eu tenho usado também, mas que é muito bom para ilustrar isso que eu quero dizer. Quando começou a pandemia, todos os restaurantes correram para fazer delivery, porque os restaurantes fecharam. E aí quem já trabalhava com delivery começou a ver a sua concorrência aumentada exponencialmente, porque todo mundo foi para o delivery. Aí uma pizzaria de delivery, lá de uma cidade do Nordeste, que eu infelizmente não me lembro qual era, mas sei que era numa capital do Nordeste, ela era uma pizzaria de delivery, ela olhou para o mercado e falou, caramba, velho, eu não vou conseguir mais vender pizza, porque está todo mundo vendendo de tudo para delivery. Se essa empresa pequena, uma pizzaria, pensasse em si mesma como uma empresa de pizza, esse cara provavelmente teria quebrado com excesso de concorrência. Mas esse cara olhou para o mercado e disse, cara, se meu mercado está se inundando, se tem tanta gente vendendo isso aqui, como é que eu posso utilizar as minhas competências, aquilo que eu sei, conectar isso com alguma mudança de comportamento
que é percebida e ofertar alguma coisa diferente. Esse cara começou, ao invés de vender pizza pronta por delivery, ele começou a vender a experiência de brincar de pizzaiolo em casa. De que forma? Ele manda a mesma pizza, só que a pizza vai crua. Vai uma bolinha de massa crua, com as instruções para você abrir aquilo numa mesa enfareada, os ingredientes do sabor da pizza que você escolheu, e você, que, por sua vez, teve uma mudança de comportamento, que é o quê? Na pandemia, você está preso em casa, negão. Você não tem alternativa de lazer. Você não pode ir para o parque, você não pode ir no shopping, você não pode ir no cinema, você está preso em casa. E lazer em casa é um negócio finito. Com 2 semanas de pandemia, nego não aguentava mais falar de Netflix e teve que aprender a conviver com a família. Olha que negócio maluco, né? E aí, cara, imagina que legal você poder proporcionar a experiência de você brincar com a tua família de pizzaiolo, ou mulher, a namorada, o namorado, o filho e tal. Vamos abrir aqui a pizza, vamos botar no forno, pô, que bacana, noite italiana, etc. Percebe? Não é o produto. Se ela se apegasse ao produto, ela não conseguiria criar isso. Ao criar isso, ela se destacou, saiu daquela confusão de todo mundo fazendo delivery e passou a entregar uma experiência que não tem necessariamente conexão direta com o produto. Se a gente traz isso para o nosso universo de construção civil, vai na mesma linha. Você não pode se considerar uma construtora de casa, uma construtora de prédio, um escritório de arquitetura de casa. Cara, é muito mais do que isso, né? Eu até quando a gente combinou esse papo, né, eu comentei contigo que eu estava num momento bom para falar sobre isso, não porque eu seja um especialista do mercado de construção civil, que eu já disse no começo que eu não sou, mas porque eu estou num processo de, como cliente, construir uma casa. E eu estou impressionado com tudo que eu estou vendo da construtora que está fazendo a minha casa, e não é por causa das tecnologias mais sofisticadas do Vale do Silício. É porque, por exemplo, os caras colocaram uma câmerazinha 24 horas por dia, então se eu abrir meu celular aqui agora, eu vejo os pedreiros trabalhando na minha obra. Cara, é uma tecnologia babaca que já tem há décadas. E o cara colocou isso aí, custa 50 reais por mês para ele colocar uma internet, uma câmerazinha lá, e ele me entrega um valor que eu olho e digo, cara, essa construtora é inovadora, porque ela está me entregando algo que para mim é importante. Eu sou um cara que sou controlador por natureza, até pela quantidade de negócio que tenho, gosto de ter o controle das coisas que estão acontecendo e tal. O cara está me entregando a sensação de controle, velho, a experiência de acompanhar a minha obra, percebe? E são coisas simples, assim, muitas vezes que geram os grandes resultados. Legal demais, legal demais. Realmente, quando você começou a compartilhar tanto os print screens, as imagens de drone, o que os caras estavam fazendo de todo o passeio 3D dentro da sua casa, eu falei, cara, olha isso, né? Porque o que a gente tem de viés quando a gente pensa em obra é o estresse, né? É do tipo, putz, isso aqui vai atrasar, eu vou gastar mais dinheiro do que eu planejei, eu não vou saber se vai ficar bom. E essa simples mudança na experiência já está transformando a forma como você, inclusive, está olhando para a construção. Exatamente. E a capacidade deles, Lucas, é isso, de novo, eu falei isso, vou falar de novo. Toda hora eu vou estar voltando para a questão humana. Os caras conseguiram me entender de uma maneira. Eu, como um ser humano, que sou único, que sou diferente de você, que sou diferente da minha mulher que está sentada aqui do meu lado, que sou diferente da Mariana que está correndo por ali, cada um de nós tem os seus anseios, desejos, necessidades, etc. E tal. Aí você olha aqui, né? Eu estou com uma camiseta da Eagle Rider de uma viagem de moto que eu fiz na Rota 66. Cara, eu só falo de moto o dia inteiro quando não estou falando de trabalho. Eu gosto dessa coisa, eu gosto de rock and roll, eu gosto de não sei o quê. Aí, sabe qual é o impacto disso? É que num dado momento do projeto da minha casa, os caras tinham que me dar uma notícia que ia ficar mais caro, velho, porque, enfim, por causa da complexidade do projeto que o arquiteto fez, etc. e tal. Eles me deram a notícia de que a casa ia custar mais caro e me deixaram feliz pra cacete, velho. De que forma? Eles falaram, veja só, isso aqui tem uma consequência aqui e tal, por causa da fundação, assim, mas nós vamos ganhar aqui embaixo um espaço aqui de não sei quantos metros quadrados, que você pode usar isso aqui para fazer uma man cave para você. Imagina só, você vai poder ter ali um espaço para receber teus amigos, para botar teus instrumentos musicais, teus negócios de moto e tal. Cara, foi o aumento mais feliz que eu paguei na minha vida. Por quê? Porque eles entenderam o tipo de valor que era importante para mim e geraram uma inovação, porque inovação é você conseguir entregar alguma coisa diferente que deixe o teu cliente feliz e que ele esteja disposto a pagar. E o que precisou de tecnologia para isso? Nada. Precisou a sensibilidade de se permitir entender a necessidade do cara que está do outro lado para poder entregar para ele algum valor para ele. Exatamente. Perfeito. E isso me faz lembrar aí de algo que eu tenho levado muito para mim, que são, posso escrever os pilares ou a mandala da inovação que você trouxe, onde você sempre começa a olhar por três aspectos principais para a inovação: a experiência, a conveniência e a eficiência. E a partir disso aqui você consegue ramificar em mil outros aspectos de gerar inovação. Você consegue
compartilhar um pouquinho para a gente de como quem está dentro das empresas agora pode começar a ter esse viés? Claro que sim. Essa mandala da inovação, que vai virar livro daqui a pouquinho, está em revisão final aí, foi uma tentativa que eu fiz de tentar simplificar o entendimento de inovação para qualquer pessoa. Quando eu digo qualquer pessoa, é qualquer pessoa mesmo. Desde a minha secretária que trabalha comigo aqui em casa, até meu pai com 90 anos e minha mãe com 80 anos, até profissionais que estão dentro das organizações trabalhando com esse tipo de coisa. Essa mandala, né, é uma representação gráfica que busca, em primeiro lugar, dizer o seguinte: inovação só faz sentido por uma razão, se ela gerar benefício para o cliente. Esse benefício pode ser direto, com produtos inovadores, com serviços inovadores. Esse benefício pode ser indireto, com processos melhores dentro da empresa que resultem em agilidade para o cliente, melhor atendimento, melhor custo, etc. Mas é o cliente que tem que estar no centro dessa história. Se o cliente não estiver no centro dessa história, cara, não é outra coisa. A gente pode falar de hobby, pode falar de passatempo, mas inovação, ela se orienta no cliente. E ela tem que ser construída dentro de organizações que tenham o que eu considero fundamental como elementos basais. Vamos falar em construção civil, elas têm que ser construídas em cima de uma fundação que dê sustentação para esse negócio. Essa fundação, para mim, se baseia em 3 coisas. Em primeiro lugar, em propósito, por que é que você faz o que você faz. Em segundo lugar, em cultura, ou seja, qual é o tipo de cultura que eu tenho dentro da minha empresa e que faz com que as pessoas se conectem com esse propósito. E, em terceiro lugar, em mentalidade. De novo, não é por acaso que a gente está falando tanto de mentalidade. Uma empresa com pessoas de mentalidade apegada ao passado, muito arraigada nas certezas que tem, é uma empresa que não consegue inovar. Então, você tem que atrair pessoas para dentro da organização que tenham essa mentalidade inovadora. E aí, em cima dessa base elementar, eu coloco 3 grandes grupos, né, que é o que você falou. É o grupo da eficiência, é o grupo da conveniência e é o grupo da experiência. Vamos começar por eficiência. Cara, inovação serve para isso, para você melhorar a eficiência das coisas que você faz. Então, ali dentro eu tenho coisas como, por exemplo, ambidestria. O que é ambidestria? É a capacidade que, para uma construtora, é fundamental, por exemplo, de, ao mesmo tempo, ser capaz de ter processos muito bem estruturados, processos otimizados, mas sem esquecer que, de outro lado, eu preciso ter espaço para improviso e para ideias que sejam, de alguma forma, revolucionárias, e isso demanda um certo nível de caos. E quando você olha, essas duas coisas são impossíveis de se compatibilizar. Elas até foram um dia, hoje não são mais. As empresas conseguem compatibilizar isso. Quando eu falo de eficiência, eu estou falando, por exemplo, de agilidade, né? Usar métodos ágeis. Aquela ideia que a gente tinha de um projeto novo, que demorava 6 meses para ficar pronto, e só ia para o mercado quando estava 100% redondo, acabou. A lógica das startups mostra isso. As startups que conseguem ter sucesso, exatamente, são aquelas que conseguem ir para o mercado, testar, validar, volta, corrige, conserta, até encontrar o caminho. Então, quando eu estou falando de eficiência, eu estou falando muito nessa linha de utilizar a eficiência a serviço de processos inovadores. Muito bem. À medida em que eu criei um negócio baseado naqueles pilares que eu falei e que eu consegui agregar eficiência, o próximo passo é olhar para a conveniência. Ou seja, inovação é para entregar conveniência para o cliente. Eu acabei de dar um exemplo aqui. Uma câmera monitorando a minha obra 24 horas por dia é pura conveniência. Né? E ali eu tenho coisas como a possibilidade de você automatizar processo, né? Eu tenho coisas como, por exemplo, você criar formas de poupar tempo dos seus consumidores. Eu gosto muito de um exemplo que vai me servir para o próximo bloco, que é o exemplo de uma casa de carnes aqui de Curitiba, né, que criou uma vending machine de carnes. Cara, isso é uma puta conveniência. Imagina você acordar domingo e você não precisar ir no açougue para fazer o teu churrasco. Você desce, vai no saguão do teu prédio, exatamente. E aí tem ali as carnes e tal, você escolhe, compra e sobe. É sensacional. Isso é conveniência. Inovação é isso. Mas aí a gente precisa do terceiro pilar, que é o pilar da experiência. Por quê? Simples entender, Lucas. Eu posso ter uma geladeira de vending machine de carne no meu prédio, que é uma baita de uma conveniência, só que quando eu chego lá para comprar, só tem carne de pescoço, a máquina engole o meu cartão e eu saio de lá puto da vida. Percebe?
A conveniência sem a experiência não serve para nada. A conveniência tem que estar aliada a uma boa experiência. E aí a gente fala de coisas como personalização, a gente fala de coisas como eliminação de atrito, a gente fala de coisas como propostas de valor convergentes com aquilo que o nosso consumidor, o nosso cliente efetivamente precisa. E eu acho que essa mandala ajuda a entender de uma maneira simples, porque é isso, cara. Inovação serve para quê? Inovação serve para você aumentar a tua eficiência, para você entregar melhor conveniência e para você entregar uma boa experiência. Quando você consegue combinar essas coisas, você tem uma empresa que definitivamente é inovadora. Que coisa linda. Eu vou confessar que bom, há um ano e pouco eu estou com a AAA e antes disso eu estava em outras startups tentando entender inovação. E, cara, quando eu vi a mandala, que vai virar livro, então eu recomendo para todo mundo, já nem li, mas ela consegue tangibilizar, ela consegue colocar numa imagem fácil de entender para onde você deve olhar, por que você deve olhar, e dali você consegue realmente estruturar processos a partir dali para fazer... Deixa eu até fazer uma experiência e ver se eu consigo compartilhar essa mandala aqui, que a gente nem combinou isso antes, mas eu vou tentar ver se eu consigo compartilhar essa tela que está aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, se eu consigo. Essa tela aqui, ó, partilhar. Eu acho que vai rolar. Vê se você está vendo a tela aí. Olha aí, estou vendo. Tá aí a mandala. É isso. É isso. Experiência, eficiência e conveniência. O cliente do centro, propósito, cultura e mentalidade na base, né? Na sustentação da coisa toda. Então, é isso, cara. E aí, como você falou, fica muito fácil de você entender o que está dentro de cada coisa, né? Então, pessoal que está nos acompanhando aí, o livro já está pronto, está em revisão final. Daqui a algumas semanas, esperamos que possamos anunciá-lo aí como o livro indo para as livrarias aí em breve. Alan, cara, é uma pena a gente não ter mais tempo, mas não é uma aula, é uma masterclass isso aqui. Para mim, eu tenho certeza que para quem está acompanhando a gente também está sendo extremamente rico. Para finalizar, eu quero pedir para você também compartilhar, quem quer saber mais do Alan, acompanhar as suas ideias, os seus projetos, onde que é melhor te acompanhar? Legal, eu tenho usado bastante Instagram, né? É uma mídia fácil de usar e tal. Ele está aí na tela para vocês, eu imagino, né? Alan Costa Real. Esse Alan é com 2 L's, né? Parece meio esquisito esse negócio de Alan Costa Real, né? Parece o LeBron James Real e tal, mas é porque eu tentei todas as combinações possíveis de Alan Costa que tinha e não consegui nenhuma. Então eu acabei tendo que colocar esse Real aí no final. E por ali, pelo Instagram, aí você consegue acessar meu Facebook, meu LinkedIn, e se você botar no Google aí, o meu LinkedIn também está aí na tela, né? linkedin.com/in/Alan Costa com 2 L's. E se você não colocar no Google lá Alan Costa, você vai ter acesso ao meu canal do YouTube também, que é Alan Costa Palestrante, onde eu também estou sempre publicando vídeos e tal, mas as coisas hoje estão bastante conectadas. Então, se você me seguir aí no LinkedIn ou se você me seguir no Instagram, você consegue acompanhar. Eu tenho até também brincado um pouco com isso, né, Lucas? As pessoas, até muito por causa do AAA, costumam me associar muito com a ideia do especialista em inovação. E é verdade, eu estudo bastante inovação, estou escrevendo um livro sobre inovação, que está pronto, mas eu, mais do que especialista em inovação, eu me considero um aprendiz da alma humana, né? Então, eu também falo muito sobre carreira, sobre desenvolvimento pessoal, sobre coisas que eu acho que são relevantes e que podem ajudar as pessoas. Então, fica o convite para que você me acompanhe lá e vamos estar junto, que é sempre bacana trocar com quem está do outro lado. Não, que legal. Para a questão de entendimento, fica mais fácil colocar em caixinhas, né? Inovação, empreendedorismo, propósito, mas quando você mergulha nelas, você vê que está tudo conectado. Tá tudo Exatamente. É isso aí. Cara, que honra, que prazer. Gente, para vocês todos que estavam aqui, acompanharam a gente, lembrem de compartilhar isso aqui, marquem o Alan, podem marcar a AAA também, marquem a Clint. Em breve teremos mais talks e agradeço até aqui. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima, Alan. Obrigado de novo e até mais. Valeu, pessoal. Um abraço.